E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando a nossa sessão já gravada. Boa noite para você que está acompanhando a nossa sessão ao vivo. Esse é o Sabedoria Podcast. Estamos aqui mais uma vez com um programa novo. Dessa vez o assunto é o assunto mais um para a nossa série Religiões. Hoje estamos aqui com a presença do nosso padre Vanderlei Nunes. Boa noite, padre. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cláudio Fanta. E Boa todos que noite. estão nos assistindo, né? Nosso boa noite também. Qualquer dia, horário, nossas saudações a vocês. É isso aí. Estamos aí também com o nosso Cláudio Fanta, host, participante, idealizador do projeto. Como é que tá, Fanta? Tudo bem. Vamos lá. Maravilha. E como vocês já sabem, né, o Sabedoria Podcast é um projeto onde a gente faz diversas perguntas para pessoas que dominam um determinado tema. E hoje as perguntas são voltadas a essa religião, o catolicismo. O Fanta vai abrir aí a sessão de questionário e espero que todas as perguntas estejam bem respondidas. E se você estiver participando ao vivo, estiver interessado também, curioso, querendo saber alguma coisa, pode mandar a pergunta aí, a gente vai fazer o possível para responder. Então vamos lá, agradecendo aí novamente, né, o Padre Vanderlei Nunes pela presença aí e por estar disponível para ensinar a gente um pouco, né? A primeira pergunta, eu acho que é uma das mais complicadas de responder, mas é bem bacana. A pergunta é, o que é Deus para o catolicismo, né? O que é, porque a gente sabe que Deus é algo muito grande, né? Então nem é quem é Deus, o que é Deus. O que é Deus para o catolicismo, Padre Vanderlei? Então, Deus é um espírito perfeitíssimo, né? Todo-poderoso, onisciente, onipotente, é o criador de tudo, de todos, é o salvador da humanidade, ao mesmo tempo a humanidade caiu no pecado, e é aquele que nos santifica, né? Que santifica todas as coisas pela sua presença. Tudo que ele mesmo criou e existe, ele santifica, né? Então Deus é divindade, é divino, né? Se a gente, claro, pega pela Bíblia, Deus é amor, lá na primeira carta de São João, né? Aí temos adjetivos, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é perdão, mas aí já são experiências humanas nossas junto de Deus, né? Mas Deus realmente é o princípio e fim de tudo para nós, né? Para nós católicos, ele é único e verdadeiro. É o centro de toda a história, né? De tudo que existe, de toda a criação. Então, ele se torna ali o princípio, né? O fim, o meio, né? O centro de tudo. Legal, legal. Boa. A segunda pergunta eu acho que tem relação com isso também. O que é a Trindade? Nós falam de Pai, Filho e Espírito Santo. O que é a Trindade, assim, tecnicamente falando? Perfeito. Então, para nós cristãos, porque os católicos é um grupo, é um grupo dentro, né, do cristianismo, né? Então, o cristianismo hoje é muito amplo. Temos cristãos de várias igrejas, né, de várias denominações. Quando a igreja começou, era só a católica, apostólica romana, né, só o catolicismo. Mas depois houve alguns cismas, algumas divisões, e vieram as igrejas também, as outras igrejas cristãs, né? Do protestantismo e aí as várias é, divisões, né, que a gente conhece, as denominações diversas. Então, para nós cristãos, Deus é uno e trino. Há um único Deus verdadeiro, mas ao mesmo tempo ele existe em três pessoas divinas, né? Onde uma pessoa está presente nas outras duas, totalmente. Então não são três deuses, mas pela revelação bíblica, sobretudo de Jesus, né, que vem, ele revela que é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Então, Pai, Filho e Espírito Santo é o nosso conceito de Deus uno e ao mesmo tempo trino. Matematicamente impossível, né? Porque são dois números e quantidades diferentes, mas na fé essa é a nossa experiência, né? Deus é o mesmo
no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Filho está no Pai, o Pai está no Filho, ambos no amor um pelo outro no Espírito Santo, esse amor é o Espírito Santo. Então são três pessoas, né? Três personalidades em um só Deus. Boa, interessante. E o senhor falou sobre a questão de Deus ser um espírito perfeitíssimo, né? A gente ouve muito falar sobre espírito e também sobre alma. O que é o espírito e qual é a diferença entre espírito e alma? Então, aí a gente tem que fazer algumas distinções, né? Por exemplo, é assim, São Paulo vai citar na primeira carta aos Tessalonicenses, na Bíblia, ele vai dizer, guarde na santidade o corpo, a alma e o espírito, né? Mas ele está falando a pessoas do mundo grego, por exemplo. No mundo grego, existia já o corpo e a alma, né? Ânima, e a psique, então a mente. Então ali se entende alma como mente, tá? E o espírito é aquilo que nos anima, que nos faz viver, né? Isso nessa linguagem de São Paulo. Normalmente a igreja, quando fala de alma, ela também está falando de forma o sinônimo é espírito, e espírito também é a mesma coisa que alma, tá bom? Então, salvar a alma é salvar o seu espírito, né? Para a vida eterna, por exemplo, entendeu? Então, alma virou mais um conceito que a gente tem, se a gente for separar de espírito, vira um conceito mais para psicologia, da mente, né? Sobre a psique. Quando a gente trabalha o termo alma ou espírito no catolicismo, na doutrina, eles praticamente são sinônimos, tá? É porque essa fundamentação, esse termo alma, ele vem de ânima, né? Então, é o espírito que anima. Então, teria o mesmo sentido. Os gregos também vão usar psique, aí, mas quando tratam da mente. Então, também pode, quando se fala alma, a psicologia fala da alma, ela está falando da mente humana, do psiquismo humano, né? E não exatamente do espírito. Então, essas distinções que tem que se fazer. Mas, em termos de catolicismo, alma e espírito acabam sendo a mesma coisa, né? Para o ser humano, tá certo? Depois tem outras criaturas, né? Os anjos, os demônios, que também são espíritos. Então, o ser humano, ele tem corpo, mente e espírito, né? Então, a gente pode dizer dessa maneira, corpo, alma e espírito, quando se analisa a parte psicológica, mas se a gente for pelo lado da fé, então é corpo e alma, ou corpo e espírito, que dá no mesmo, tá certo? Não sei se fui claro. Perfeito, foi perfeito. Uma outra pergunta aí o que são anjos para o catolicismo? A gente vê bastante, né? Principalmente naquelas bíblias que tem desenhos dos anjos com asas, né? O que significa anjos para o catolicismo? Tá. Então, é assim, a gente reza no credo católico, né, no símbolo da fé, é um dos símbolos da fé, não é aquele símbolo mais conhecido, crer em Deus Pai, mas é o outro, niceno-constantinopolitano, que a gente chama. Deus é criador das coisas visíveis e invisíveis. Então, essas coisas invisíveis são esses espíritos, são os espíritos angelicais, são anjos, né? São espíritos perfeitos também, muito mais perfeitos assim que o ser humano, né? Na sua forma de ser criado, tem uma inteligência muito mais bem dotada que a nossa, tem poderes especiais, sobrenaturais, distintos dos nossos, né? E esses espíritos, eles depois se dividiram entre anjos e demônios, né? Porque demônios são anjos rebeldes a Deus, que se rebelaram contra Deus, se revoltaram contra ele, né? Então se tornaram demônios, mas também são anjos, né? De partida, eles não têm corpo, tá? Eles são seres espirituais por essência, tá? Eles não têm corpo. Para, às vezes, se relacionarem com o nosso mundo humano, eles projetam, com os poderes que têm, né? Eles projetam algum tipo de alucinação, de visão,
com corporeidade, entende? Para que a gente, nos 5 sentidos que nós temos como seres humanos, possamos ter o contato, o acesso, né, de conhecimento a eles, compreende? Mas de partida, eles não têm corpo, eles são seres eminentemente, são espirituais. Por isso são criaturas invisíveis para nós humanos. Legal, ficou bem claro, muito bacana. E continuando falando de anjo, o anjo da guarda, a gente ouve falar bastante, né, dos anjos da guarda, que estão sempre cuidando da gente. O que seriam os anjos da guarda? Então, anjo da guarda é assim, na nossa doutrina católica, quando nós fomos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, né? Desde o momento da concepção do espermatozoide com o óvulo, né? Que se juntam e ali forma aquele zigoto, como a gente conhece, né? Pela biologia, tudo, anatomia. Então, a partir daquele momento, Deus dá a alma, dá o espírito, né? Aquele ser. E ele confia aquele ser a um anjo para guardá-lo, para cuidar, para interceder, para proteger, né, para conduzir aquele ser humano, né, às coisas do bem, às coisas de Deus, né, à vontade dele, aos planos e desígnios que Deus tem para aquele ser humano. Então, recebemos esse anjo da guarda desde a nossa concepção, né, e de uma maneira especial, ele vai ser, mais uma vez, confirmado para nós no batismo, né? Porque o batismo católico nos faz filhos, filhas de Deus. Então, ainda ali, Deus está confirmando mais uma vez que nós estamos recebendo esse anjo da guarda para nos cuidar, tá certo? A gente pode ter até um relacionamento pessoal com esse anjo, né? Rezar para ele todos os dias, conversar com ele, pedir o seu auxílio, pedir as suas inspirações, porque sempre ele vai nos levar àquilo que é a vontade de Deus, né? A nos deixar conduzir nos caminhos de Deus, entendeu? E não nos caminhos do mal, né? Do pecado, dos demônios e assim por diante. Então ele nos defende, né? De todos os tipos de perigos, desvios, daquilo que pode nos destruir, né? Como pessoas e até destruir nossa alma, nosso espírito, tá bom? Bacana. Então, estamos sempre bem guardados, né? Tanto por Deus como por anjos. Com Deus certeza. sempre, Deus sempre está junto conosco, né? E aí, não só Deus, como os anjos também. Então, a gente tem que ter a fé de que sempre estamos bem guardados. Vai lá, Tiagão, faz a próxima aí. Beleza. Falamos então de Deus, falamos dos anjos da guarda e quem é Jesus no catolicismo? No catolicismo, Jesus é Deus Filho, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como a gente abordou, é o Messias esperado pelos judeus no Antigo Testamento, né? O judaísmo não reconheceu Jesus como Salvador, como Messias, infelizmente, né? Mas nós, cristãos, aceitamos, né? Aceitamos o seu evangelho, ele vem como revelação do Pai, né? Doador do Espírito Santo para todos nós. Então ele vem como Salvador, como Redentor de toda a humanidade. Ele não vem só para o povo judeu, que o não reconhece, mas ele vem para todos os povos, culturas, raças, nações, né? Para toda a humanidade, de todos os tempos e lugares, né? Então, nós vemos em Jesus o Salvador enviado pelo Pai, porque o ser humano, pelo pecado, se desviou, né? Perdeu o seu estado de graça, então perdeu o direito, vamos assim, da vida eterna, de ser eterno como Deus, e precisava de um Salvador, de um Redentor que o reconciliasse, né, com aquele projeto inicial do Pai, que nós, infelizmente, nos desviamos por causa do pecado. Então, Jesus vem para apagar, né, os nossos pecados, para perdoar os nossos pecados, por isso que ele vem como homem, né, verdadeiro Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e verdadeiro homem. Ele vem e vive a vida humana, a história humana, em tudo, né, menos no pecado, ele vive a nossa humanidade, para nos levar de novo até Deus, nos levar ao Pai, né, nos levar à vida eterna, à salvação,
né, para vencer a morte. A morte é o grande salário do pecado, né? Então, para que a gente pudesse vencer a morte, ele veio, né, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou, né? Então, ele venceu a morte. Então, no poder da sua ressurreição, nós também temos a vida eterna. Então, por isso que a gente diz, né, Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, mas ele também é nosso Senhor, né, nosso Deus, como Filho eterno do Pai. Excelente. É, Jesus, quando veio à Terra, né, quando esteve aqui, ele simplificou os 10 mandamentos em dois. Você poderia dizer quais são os 2 mandamentos e o significado deles para a gente, por favor? Perfeito. Essa questão de mandamentos, vinham muitos mandamentos, né? Do Antigo Testamento, dos judeus, das tradições dos judeus, dos fariseus, mestres da lei. Eles tinham 614 mandamentos, né? Então, eram muitos mandamentos. Claro que a gente sempre lembra daqueles 10 mandamentos do tempo de Moisés, né? O Sim. Decálogo, os 10 mandamentos, que se tornou a grande constituição do povo de Deus, né? Os 10 mandamentos. E perguntam então a Jesus sobre os mandamentos, porque é um mestre da lei que pergunta, né? Qual é o principal mandamento? Então Jesus resume. Os 2 mandamentos dizem respeito ao amor. O evangelho de Jesus, o mandamento de Jesus, é o mandamento do amor. Esse é o novo mandamento, né? Como diz lá no evangelho de São João. Então, o novo mandamento é o amor, amar a Deus, né? Com todo o seu ser. Ali ele resgata Deuteronômio, capítulo 6, que já estava lá isto, né? Essa frase, esse mandamento. E depois, amar o próximo como a si mesmo, né? Então, os 2 mandamentos são inseparáveis. Nós não podemos amar a Deus sem amar o próximo, e amando o próximo, nós vamos chegar também a amar a Deus, né? Então, não se separam. Então, a essência do cristianismo, do catolicismo, né, para quem quer seguir Jesus, né, ser cristão é amar. Amar se torna a marca, a carteira de identidade do cristão, né? E amar é isso, amar é perdoar, amar é servir, amar é partilhar, né? Amar é ser solidário, é ter paciência, né? É ser compreensivo, é ser bom, é ser educado, é cuidar, zelar, promover a vida, né? E isso é amar, né? Então, para que não fique um conceito assim vago, né? Abstrato. Hoje, por exemplo, as pessoas reduzem amar a muito uma questão sentimental, afetiva, de um companheiro, de uma companheira, né? Ou até falam em amar como ter relação sexual com alguém, né? Fiz amor, não sei o quê, não sei o quê. Mas não, amar no sentido mesmo bíblico, né? Cristão é tudo isso, é se doar, é fazer o bem, né? E é dessa forma a gente ama a Deus, ama o próximo, né? É pela via do amor. Excelente. Amor como base, né? É isso mesmo. É o centro, E né? isso. Padre, uma, um questionamento assim sobre como a gente, como cristão, como católico, como funciona a questão da oração? O que é a oração e como funciona? Oração é uma necessidade, né, que nós humanos temos, porque é assim, devido ao pecado original e aos nossos pecados de cada dia, a gente se afastou do mundo transcendental, né? Daquela convivência tranquila de caminhar com Deus. Quando a gente pega lá Gênesis, capítulo 2, capítulo 3, né, da Bíblia, primeiro livro da Bíblia, você vê Deus andando, conversando com Adão e Eva, de uma forma muito natural, né, muito coloquial, não é? E o pecado é que causou o afastamento de Deus, do ser humano em relação a Deus. Deus não se afastou de nós, da humanidade, mas a humanidade foi se afastando de Deus. E colocando as coisas materiais em primeiro lugar, colocando o dinheiro, o poder, colocando o próprio ser humano, né, em destaque. Então, tornando como se o ser humano fosse o próprio Deus.
Então, a criatura tomou o lugar do Criador e deu as costas para o seu Criador. Então, a gente precisa resgatar a comunhão com esse Deus, o relacionamento com Ele. E aí que vem a oração. A oração é o momento do diálogo com Deus, da busca de Deus, de estar na presença dele. Então, nós vamos parar alguns minutos durante o dia, às vezes até vários momentos durante o dia, algumas horas durante a semana. Aí cada um vai procurar, né, o seu caminho religioso, né? Nós católicos temos a Santa Missa, temos os sacramentos, temos as devoções, as orações, né? Nossas, a liturgia da igreja. E nós, então, usamos desses caminhos para estar na presença do Senhor, né? Para aí poder conversar com Ele e, no silêncio, também ouvi-lo, né? Poder discernir os apelos, a vontade dele ao nosso respeito, entendeu? Então, a oração é também isso, não é só falar com Deus, né? Mas também ouvir a Deus no silêncio. Então, são muitas maneiras, e aí há muitas técnicas de oração, muitos tipos de oração, né? Tem a oração de pedido de perdão, a oração de louvor, a oração de súplica, quando a gente clama alguma coisa para Ele, a oração de agradecimento, a oração de intercessão, a gente reza por alguém, por alguma situação, junto ao Senhor, né? Junto ao nosso Deus, querendo que Ele ali possa agir, possa transformar aquela realidade, aquela situação, né? Dar uma cura, uma graça, uma luz. Então, é isso, esse relacionamento mais íntimo, né? De estar na presença dele, de Deus, a gente pode chamar de oração. Legal. E como parte da oração, a gente vê também, né, no catolicismo, o uso do sinal da cruz. O que é e por que fazer? Qual o significado de fazer o sinal da cruz? Então, o sinal da cruz, ele nasce desse símbolo do Cristo que morre na cruz, né? Para nos dar a vida eterna, para apagar, perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz. Então, aos poucos, foi se tornando um símbolo mesmo do cristianismo primitivo, né? Da igreja primitiva, a própria cruz. Porque na cruz, os cristãos enxergavam a prova maior de amor de Jesus para nos salvar, a sua entrega, a sua doação, né? A sua imolação como cordeiro sacrificado ali, né? E se entregando ao Pai pela humanidade toda, né? Então foi uma prova de amor. Então a cruz se torna um símbolo, um sinal de amor, um sinal da salvação, a gente pode assim dizer, né? Sinal de salvação, que é como o catolicismo vê a cruz, né? Então a partir daí começa os discípulos da cruz, né? A cruz se torna um símbolo dos cristãos. E aí também começa a se desenhar a cruz nos túmulos, né, dos primeiros mártires, que são os cristãos que morrem perseguidos por causa da fé, isso no primeiro momento pelo Império Romano, né? Então a cruz vai se tornando esse sinal, sinal de identificação com Cristo no momento da sua morte, né? Momento em que ele se entrega pela salvação da humanidade, e a partir daí também se uniu a esta cruz a Santíssima Trindade, né? Então ali se tornou uma invocação, ele se torna um sinal ritual, né, de invocação da Santíssima Trindade. E também do mistério de salvação de cruz, né, que Cristo teve ao dar a vida. Então aí vem, e aí foi aos poucos se compondo, né, essa distribuição ritual no corpo, né, em nome do Pai, né, aqui na fronte, na testa, quer dizer, a inteligência, os pensamentos, que o Pai governe, né? Que o Pai ilumine o nosso pensar. Depois, aqui, né? Do filho, nessa região aqui do coração, da vontade, né? Também a psicologia diz isso, aqui é a região da vontade. Então, as decisões, as emoções, os sentimentos, né? Que o filho venha inspirar, conduzir, né? E o Espírito Santo, né? Aqui nos ombros, né? Dos braços aqui, quer dizer, a ação, que o Espírito Santo venha conduzir, inspirar
a nossa ação, né? E termina com o amém. Né? Não tem o beijinho, né? O beijinho foi afetivamente colocado aí pelos pais, né? De forma carinhosa, manda um beijinho para o Papai do Céu, para Deus, né? Mas ele não existe, na verdade, dentro do sinal ritual, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Né? Então, é dessa forma. Então, a gente foi, assim, entendendo, né? Aos poucos, essa distribuição ritual e que dentro da nossa humanidade, da nossa psicologia humana, ela tem também todo esse sentido, né? Tá? Então ficou esse sinal como um sinal de identidade do cristão católico, né? Outras igrejas veem a cruz como tortura, como morte, simplesmente. Não tem esse olhar de fé, de que é prova de amor, né? Que é sinal de salvação, como nós católicos, né? Cabe aqui a gente distinguir. Algumas igrejas cristãs não católicas ainda usam a cruz, mas não o crucifixo, né? O crucifixo é quando tem o Cristo morto lá na cruz, né? Aí é crucifixo, mas eles só usam a cruz. E outros nem a cruz, porque também não querem fazer uma identificação com nós católicos, né? Então, para distinguir totalmente, já tiram também até a própria cruz, né? Tá bom? Mas o sinal da cruz é o sinal do cristão católico. E existe também não sei se eu digo como uma variação ou uma forma diferente, que são 3 sinais da cruz feitos, um na testa, um na boca e um no coração. Nós chamamos esse sinal de cruz persignação. Ele chama-se persignação. Então, quando a gente fala persignar-se, é fazer esse sinal de cruz, 3 cruzes, né? Nessas 3 regiões que eu acabei de falar. Né? Então, aí existe uma forma de oração, né? Que é feita pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Né? Então, você tem essa fórmula, tá? Que é um sinal de cruz invocando uma proteção especial contra demônios ou contra inimigos carnais, né? Pessoas que estão contra nós, que fazem armadilhas, perseguição. Então a gente pede para Deus nos revestir, para Deus nos envolver com a presença dele, a partir do sacrifício de morte de Jesus na cruz. Né? Também quando a gente vai ouvir a proclamação do Evangelho, por exemplo, na missa, né? Ou em outra celebração litúrgica, também fazemos essa persignação, né? Que aí já tem um sentido de abrir a mente, os lábios e o coração para a palavra do Evangelho. Aí nós não dizemos fórmula nenhuma, né? Nós simplesmente traçamos as 3 cruzes nessas regiões do corpo, né? Aí já quer dizer, é uma abertura do nosso ser à palavra do Evangelho que vai ser proclamada naquela liturgia, tá bom? Excelente, esclarecedor. Agora a próxima pergunta fica com o Fã. Se fala muito de sacramento, né, no catolicismo também, a palavra sacramento. O que significa sacramento e quais são eles? Então, sacramento quer dizer sinal sagrado, tá? É um sinal, é uma realidade visível, é um sinal, né? Portanto, é visível, que nos remete, nos leva a coisas, realidades invisíveis, espirituais, de fé, portanto, né? Então, o sacramento é uma mediação que a gente tem, né? Esse sinal que vai nos levar à graça de Deus. Então, por exemplo, os 7 sacramentos, eles foram assim determinados, né, pela Igreja, mas foram instituídos por Jesus, né? A gente tem isso muito na mente. Jesus, ele também instituiu o batismo. Então, o batismo é o primeiro sacramento. São 7, né? Batismo, crisma, Eucaristia, reconciliação ou confissão, né? O sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio e a unção dos enfermos, tá certo? Esses 7 sacramentos, eles se distribuem durante a vida do ser humano. Então, por exemplo, o ser humano nasce. Qual será o sinal, a graça que ele recebe para nascer para Deus, né? Para as coisas de Deus, para a igreja de Deus? É o batismo. Então, o batismo se torna a porta de entrada. E, ao mesmo tempo, ele é transformado ali em filho de Deus, né?
por esse sacramento, para ser como o Filho Jesus. Então, um sacramento importantíssimo. Depois ele vai crescer, ele vai precisar do alimento, ele vai tomar consciência desse alimento, vai ser catequizado, evangelizado, né, sobre esse alimento, é a Eucaristia, né? Então, a hóstia consagrada, o vinho consagrado, que é corpo, sangue de Cristo para nós. Então, é o alimento. O ser humano precisa do alimento para viver. E nós precisamos da Eucaristia, que é o alimento espiritual. Depois vem a crisma, que é a confirmação da nossa fé. Porque quem pediu o nosso batismo foram nossos pais e padrinhos, né? Nos mergulhando numa religião, nos dando uma religião, uma fé, como tudo que eles dão, né? Nos dão valores, nos dão um nome, nos dão um berço, uma família, bom, uma moral, costumes, nos mandam para a escola para a gente ter um aprendizado. Então, nós também precisamos de uma fé. Então, eles pediram o batismo para nós. E agora chega a nossa vez, amadurecidos na fé, né, conscientes da fé católica, de dizer o nosso sim, de assumir a nossa fé. Então, aí a crisma é a confirmação da fé batismal. E aí também recebemos dons do Espírito Santo, somos aprofundados nas graças, nas virtudes de Deus, né, nos dons, os 7 dons, e aí vai. Então, você vê, a crisma vem no momento da adolescência, né, para a vida adulta. Então, também marca esse momento humano, né? Depois nós temos a reconciliação, que são nossos pecados, que precisam do perdão, né, de Deus. Porque a gente também se desvia, peca. Então, é necessário que venha o perdão em nosso auxílio, né? O perdão de Deus para nos reconciliar com Ele e com os outros, né? Fundamental. E assim vem o estado de vida, que é o matrimônio ou o sacramento da ordem. A ordem é dada somente aos homens na Igreja Católica, né? Então, serem padres, diáconos, bispos, que é um sacramento também voltado para a própria Igreja, né? São os pastores da Igreja, servidores da Igreja, da sua instituição hierárquica, da sua organização de comunhão interna, né? De pastoreio. E o sacramento do matrimônio é que vai formar os casais cristãos, católicos, né? As famílias católicas. Então, parte-se ali do sacramento, o sacramento do matrimônio santifica, dá fundamento, né? Dá a graça para os casais e pais católicos, para viver a família católica, né? A família cristã, como a gente conhece. O outro sacramento, o 7º, é a unção dos enfermos, que é dada durante uma doença grave ou risco de morte, né? Então, idade avançada, alguém vai fazer uma cirurgia, alguém está com uma grave doença psicológica, uma depressão muito profunda, recebe a unção dos enfermos, né? Se a pessoa está prestes também a partir, é dado esse sacramento, porque nele está embutido o perdão dos pecados. Por isso que só o padre ou o bispo é que podem celebrá-lo, né? Aqueles que na igreja têm o poder de perdoar os pecados, né? Então é uma unção para renovar as forças daquele que está doente ou está partindo para a casa do Pai. Então você vê, né? Você tem os 7 sacramentos distribuídos desde o nascimento da pessoa até a unção dos enfermos, na morte, né? Apesar que a unção pode ser dada em outros momentos também, não é só na morte, já não é mais chamada extrema unção, como antigamente, né? Agora é a unção dos enfermos. Mas ela está ali presente também, esse sacramento, nos preparando para partir, né? Para ir à casa do Pai, para a eternidade. Boa. Essa daí foi um pouco mais comprida, mas ficou bem claro para todo mundo, eu acho. É que são 7, né? Aí dá São trabalho. bastante, mas ficou bem claro, legal. Você fala muito de padre, de bispo, se conhece bastante. Diácono, eu particularmente não tinha ouvido falar muito disso, né, quando eu era criança. Qual que é a diferença de diácono para padre para bispo? Qual que é a diferença? Então, no sacramento da ordem, nós temos 3 graus, né, hierárquicos. Então, o primeiro grau é do diaconado, o diácono, né? Diácono quer dizer servo. Então, ele se assemelha ao Cristo servo. Ele tem um ministério de proclamar a palavra, de batizar, de assistir os casamentos, dar a bênção nos casamentos, né? Oficializar também encomendações de defuntos, né? Que a gente chama de exéquias,
né, dentro da igreja. Ele também é voltado para a caridade fraterna, para assistir os pobres, para ajudar, né, os enfermos. Então, tem todo esse ministério, é um ministério que pode ser dado também a homens casados, tá? Dentro da Igreja Católica, tá certo? Um homem casado, um leigo casado, pode ser diácono. Somente para os homens, né? O sacramento da ordem, está nos 3 graus. Então, ele pode. Normalmente, quem vai ser padre é também antes, 6 meses no mínimo, pode ser que fique mais, é ordenado diácono também, tá? Aí é a gente chama diácono transitório, porque ele vai ficar como diácono por um curto período de tempo até ser ordenado padre, né? Aquele diácono casado, ele é chamado diácono permanente, né? Porque ele, por ser casado, nunca vai poder ser padre, né? Porque o padre não pode se casar, tem que assumir o celibato, né? Ou o voto de castidade, se for religioso, né? Então aí existe esse grau. O segundo grau é do presbiterato, né? Que é do padre, né? O presbítero, padre, sacerdote, é a mesma coisa, né? Então o padre ele recebe uma paróquia, ele tem, né, alguns cargos dentro da sua igreja, da sua diocese, assessorias, pastoreios que ele faz, missões, né, que ele faz. Eu, por exemplo, sou um padre exorcista, né, então é uma missão que foi dada a mais pela igreja, mas para ser exorcista eu tenho que ser sacerdote, eu tenho que ser padre, né, e assim por diante. E tem o terceiro grau, que é do bispo, né? Então, o episcopado, o episcopo ou bispo quer dizer a mesma coisa, né? É o administrador, é o pastor maior, é o responsável por uma diocese, né? Por um conjunto de paróquias, tá certo? Então, essas são as 3 distinções, assim, primeiras que a gente faz, tá? Depois, arcebispo, cardeal, são bispos que têm dioceses maiores, né? Que são centrais, então aí ele se torna arcebispo. Aí alguns arcebispos são chamados a serem como um senado do Papa, né? Se tornam cardeais, podem também votar o futuro Papa, os cardeais, formam o colégio dos cardeais. Mas na verdade é isso, né? Um cardeal, um arcebispo, ele é um bispo, né? O próprio Papa é o bispo de Roma, né? Então ele é o pastor de toda a igreja, dentro dessa hierarquia, mas ele é um bispo também, né? O bispo de Roma. Boa. Vai lá, Thiago. Interessante. E o senhor falou sobre uma situação que gera também uma curiosidade. O que é a bênção? A bênção, é isso? É, Eu ouvi bem? É bênção? tem a Isso. bênção. O que é a bênção? Tá. Abençoar é bem dizer a Deus, é invocar a Deus, tá? A bênção, ela realmente é isso dentro da igreja. A gente clama a bênção de Deus, invoca a bênção de Deus, né? Para a nossa vida, isso a todo momento, todo dia a gente faz. E existem instrumentos dessa bênção, mediações dessa bênção, né? Então, a gente vê assim, os pais, eles são, perante Deus, né, portadores dessa bênção para nós, seus filhos. Então, a gente pede a bênção para eles, a bênção para os avós. Então, a bênção vem de Deus através deles, né, da autoridade que eles possuem na nossa vida. O padre também, o padre, o bispo, o diácono, né, eles também vão invocar essas bênçãos para nós, né? Então, as bênçãos são efeitos espirituais da graça de Deus que a gente invoca, tá? E que são derramadas sobre nós. Então, existe ritual de bênçãos, né? Vários tipos de bênçãos, bênção de uma casa, bênção de um veículo, bênção de um doente. Então, para abençoar pessoas em situações diversas da vida, existem bênçãos específicas, né? Rituais, que a gente tem um ritual que serve para pedir aquela bênção, e também para locais, para animais, né? Várias situações, a gente tem diversos tipos de bênçãos, né? Então, a bênção, por exemplo, nos sacramentos tem também bênçãos ali embutidas, né? Mas o sacramento ainda é superior, como realidade espiritual, a uma bênção, tá? As bênçãos nós chamamos de sacramentais dentro da Igreja Católica, né? São sacramentais. Então, tem os sacramentos e os sacramentais, que são as bênçãos, né?
invocadas. Aí é claro, né, que tem bênçãos que só o diácono pode fazer, só o padre pode fazer, ou só o bispo pode fazer. Aí também existe bênçãos específicas, né, para cada ministério, tá bom? Certo. E a bênção, ela segue no sentido de alguém pedir a bênção para depois alguém conceder. Sempre nesse caminho. Realmente tem essa, como se a gente pode dizer, esses elementos constitutivos, né? Eu concordo com você. Existe dentro da estrutura dela, né? Então, é claro que a fonte e origem de toda a bênção é Deus. É isso mesmo. Então, a gente vai invocá-la, né? É, principalmente dentro dos nossos ministérios, de diácono, padre, bispo, para os outros, né? Nunca a gente invoca para si mesmo. Então, é para o outro. Então, a gente também pode invocar bênção para nós, sem a mediação de alguém, né? Nas nossas orações, quando a gente está assim suplicando, a gente está suplicando algumas graças, né? Algumas bênçãos de Deus, né? Mas também podem outros suplicá-las por nós, né? E dependendo da situação, dentro da igreja, por exemplo, para abençoar uma casa, é correto que um ministro ordenado, diácono, padre ou bispo, ou até um leigo que tenha o ministério da bênção, que também esse ministério pode ser confiado aos leigos, né? As pessoas que não são ordenadas. Então, que essa pessoa venha e invoque essa bênção para nós, né? Aí sim, aí você tem toda a razão. Aí requer essa mediação, tá bom? Legal. Boa. Boa. Faz a É, próxima aí, Pá. pode falar, Thiago. Não, só mandando para fazer a próxima. Tá bom. Se fala bastante também na religião católica de santos, né? O que são santos? E quando eu falo santos, não é o time de futebol, não, tá? É santos da igreja. O que são santos e por que rezar para o santo? Certo. Então, né? Santos e santas, na igreja primitiva, no começo do cristianismo, com os apóstolos, eles se chamavam de santos, uns aos outros, porque o cristão é chamado à santidade. Toda pessoa é chamada a ser santa, porque ser santo é ser como Jesus, é ser como filho de Deus, é viver os valores que ele veio aqui nos revelar, né? A bondade, o amor, a misericórdia, a justiça, a partilha, o perdão, a paz, entende? Então, o amor, como a gente falou tanto, o amar, né? Então, isso nos santifica. Então, todos devem querer ser santos e santas, né? A santidade é uma vocação, é um chamado, uma missão para todos os católicos, tá? Não importa a sua condição, o seu ministério, né? Se é casado, se é solteiro, se é criança, se é jovem, se é idoso, né? Se é divorciado, mesmo que divorciou, ainda é chamado à santidade. Ah, mas eu pequei, não vivi o meu matrimônio. Tudo bem, pediu perdão, né? Não deu mais certo, paciência. Mas você vai viver a santidade agora como divorciado, divorciada, né? E aí vamos ver se é possível casar de novo, né? Se o casamento primeiro foi inválido, de repente pode ter um novo vínculo válido ou não, né? É outra questão. Mas isso é santidade, tá? O que a igreja faz? A igreja acabou reconhecendo pessoas que tiveram uma vida completamente virtuosa, né? Que já recebiam sinais especiais de Deus, como curas, como milagres, durante a vida deles aqui na Terra. Então, a igreja, vendo esses exemplos de fé, de vida cristã, canonizou, quer dizer, reconheceu que já são santos e santas e colocou-nos esses como exemplos para nos guiar, né, para serem luzes para nós. E a certeza que eles estão lá junto de Deus, né? Então estão rezando por nós, estão intercedendo por nós nas nossas necessidades. Então é uma comunhão fraterna de oração, tá certo? Então é claro, Deus sabe de tudo? Sabe. Não precisa um santo contar para ele. Ele já sabe, porque ele é onisciente. Entendeu? Agora, aquele santo, ele está pedindo por nós. Ele está nos seus méritos de santidade, aquela santa, né? Desde Nossa Senhora, a Virgem Santa, a Mãe de Deus, nossa mãe, até muitos homens e mulheres que estão lá
Até às vezes um parente seu, um parente meu que já morreu, que teve uma vida santa, está lá pedindo a Deus por nós. Então não tem mal nenhum nisso. Quem vai dar a graça? Quem vai fazer o milagre? Não é aquela pessoa que morreu, o santo ou a santa, mas é Deus que vai fazer a graça, o milagre acontecer. Mas eles estão pedindo por nós, né? E isso é bom, porque toca, né, ainda mais o amor, a compaixão de Deus, né? A oração de intercessão. Como a gente reza, você de repente vai passar por uma cirurgia, né? Ou por um problema, uma tribulação. Você fala, padre, reze por mim. Você já está rezando, Deus já sabe, mas você quer mais esse reforço espiritual, né? Você quer que a gente aí mais próximo de Deus por causa do ministério, do pastoreio de padre, reze por você. E não tem mal nenhum nisso, né? Nenhuma dificuldade. Então esse é assim a teologia, né, a doutrina sobre os santos e santas, a intercessão dos santos, né, para nós católicos, tá bom? Muito Legal. bom. E a intercessão, na verdade, então, é meio que essa ação da pessoa para o bem do próximo. Ela pedir a Deus pelo bem do próximo é a questão da intercessão. É isso mesmo. Tudo bem que isso cria, né, um vínculo afetivo com o santo, com a santa, né, a quem você pediu essa intercessão. Você recebe aquela graça que você está pedindo, você tem um sentimento de gratidão, de reconhecimento, você difunde a devoção àquele santo, àquela santa, né, de conhecerem a sua vida, as suas virtudes, e aí as pessoas vão também imitar essas virtudes. Isso é o bonito também da devoção, né? Para não ficar só para curas, para graças, mas também de viver os exemplos desses santos e santas, né? Para a gente também poder se santificar nisso, né? Mas criar um vínculo, né? Espiritual, uma fraternidade espiritual. E é interessante de perceber dessa forma, de ter esse vínculo como um vínculo fraterno e ter a certeza de que, na verdade, quem opera a graça e o milagre é Deus, né? Exatamente. A gente professa nas verdades do creio, né? Creio na comunhão dos santos. Então, essa comunhão dos santos não é só dos santos que estão na vida eterna, mas conosco também, né? Com a nossa igreja militante aqui na Terra. Então, a igreja une esses três estados, né? Triunfante, padecente, que é o purgatório, e militante, que somos nós. Triunfante já são eles que estão lá com Deus, né? No céu. Então, ali, essa comunhão dos santos é também essa ligação, né, que existe entre nós. Interessante. E o que dizer disso que as pessoas, né, às vezes que não vivem o catolicismo, acabam olhando para um católico e diz que adora santo, adora imagem. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, a doutrina correta católica sobre a devoção aos santos, a intercessão dos santos, é essa que eu acabei de anunciar agora aqui para vocês, tá? Que eu proclamei agora para vocês. Isso é como a igreja de fato concebe. Agora, o nosso povo, em geral, tem às vezes pouca evangelização, né? Pouca catequese, não tem aquela participação que deveria dentro da igreja. Então, acaba numa religiosidade popular, que tem muitos pontos positivos, mas também tem alguns pontos negativos, algumas deficiências, né? A gente pode assim dizer, por falta de uma maior evangelização, eles acabam fazendo algumas confusões, tá? Isso eu não vou realmente dizer que não exista, existe bastante, né? Então, de atribuir a Nossa Senhora ou a um santo, né? A graça, o milagre, crendo, né, piamente que foi aquele santo, que foi Nossa Senhora que fez o milagre e que não foi Deus, né? Então aí a gente começaria a idolatrar, né? Endeusar a Nossa Senhora ou algum santo ou santa da nossa igreja, entendeu? Mas aí a gente comete um pecado, né? De idolatria, tá? Porque Deus é Deus, né? Ninguém pode ser como ele. Então, mas a Igreja Católica prega dessa forma que eu falei. A confusão quem faz é o povo, né? Porque não tem uma evangelização, uma catequese mais profundas.
Então aí começam a fazer confusões, né? O senhor comentou, e até era a próxima pergunta, sobre Nossa Senhora Aparecida. Quem é Nossa Senhora Aparecida para o catolicismo? Porque tem um simbolismo muito grande, não sei se a palavra certa seria simbolismo, mas se fala muito, né, da Nossa Senhora Aparecida no catolicismo. Quem é ela? Ela é um santo, uma santa? Quem é ela? Fala um pouco dela pra gente. Tá. Nossa Senhora Aparecida é Maria, a mãe de Jesus, entendeu? É Nossa Senhora, tá? Como a gente conhece, mãe de Jesus, mãe da igreja, como Jesus quis fazer dela mãe da igreja, nossa mãe, mãe da humanidade, né? Como está lá junto de Deus, intercedendo por nós, é um exemplo para nós. Agora, Nossa Senhora tem na história da humanidade aparições. Aí sim. Então, no Brasil, encontraram no Rio do Vale Paraíba, né? Rio Paraíba, nos anos de 1700 e tanto, lá quase no fim do século, eles encontraram a imagem e a cabeça e juntaram da Imaculada Conceição. E então ela apareceu do mar, a imagem de Nossa Senhora, aqui no Brasil, né, no Vale do Paraíba. Então, o que acontece? A partir dali, né, vai começar uma série de milagres, de curas, de graças acontecerem em volta da devoção àquela imagem de Nossa Senhora que apareceu. Então, ela vai receber o título de Nossa Senhora Aparecida, aqui no Brasil, tá certo? Agora, ela apareceu em Fátima, em Portugal. Nossa Senhora de Fátima. Hoje, nós estamos hoje, 11 de fevereiro, gravando essa entrevista, né? É dia de Nossa Senhora de Lourdes, porque ela apareceu em Lourdes, na França, entendeu? Então, aí são aparições, né? E aí, Nossa Senhora Aparecida, para o brasileiro, se tornou mesmo esse símbolo, como você coloca, da fé, né? Então, a fé católica, muito ligada a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, né? A história do povo brasileiro, já fez aí 300 anos, né? Dessa devoção. Então, 200 anos dessa devoção. Então, a gente fica aí muito feliz de realmente ter, né? Essa presença de Nossa Senhora conosco, né? 300 anos, né? Espera aí. Isso, 200. 200 anos. 700? Veio de 1700. 1700 ou 1800? Não, foi 1700, né? Foi já terminando ali aquele século que 797, né? O 798, alguma coisa assim. Então, há esse tempo atrás, a gente até celebrou, né? Esse 200 e poucos aniversário. anos, é isso aí. Então, nós celebramos esse aniversário. E aí, quer dizer, então marcou muito. Então, o povo ficou muito ligado. Aí, depois, ela ganhou o manto, a coroa, né? E ficou essa imagem conhecida de Nossa Senhora Aparecida que nós temos. Mas, inicialmente, você tirando a coroa e o manto, é a imagem da Imaculada Conceição, né? Que nós temos aí, de Nossa Senhora, né? Nesse dogma da Imaculada. Tá? Então, essa é um pouco a devoção. Agora, é isso, né? Como ela apareceu, e junto desse aparecimento, dessa imagem, vieram uma série de curas, de milagres, de graças, né? Então, para o povo brasileiro marcou muito, né? É um dos santuários católicos, junto com Lourdes e Fátima, dos mais frequentados do mundo, né? Também ela apareceu em Guadalupe, no México, né? Nossa Senhora de Guadalupe. Apareceu também em Medjugorje, né? Na Iugoslávia, em Salete, na França. Então, são muitas aparições, né, que a gente tem no Brasil e no mundo, né? Sempre com essa mensagem, né, de amor às pessoas, à igreja, pedindo a conversão, oração, penitência, né? Nesta de Nossa Senhora Aparecida, nessa aparição, só veio a imagem, mas com a imagem já começaram os milagres, porque aqueles três pescadores não estavam pescando nada naqueles dias. E quando acabaram de encontrar a imagem, né, o corpo e a cabeça juntaram, já tiveram uma pesca abundante. Já foi o primeiro milagre. E aí vão sendo muitos milagres na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Legal. Aqui agora não é uma pergunta, tá, padre? A gente está em época de pandemia.
Aí eu ia pedir para o senhor falar um pouco de fé, passar uma mensagem de fé aí para o pessoal, né, que às vezes por causa da pandemia está aí sofrendo e tal. Um espaço para falar sobre isso, por favor. O sofrimento, a dor humana, as doenças são mistérios, né? Que a gente tem diante da nossa fé. Nós sabemos que não é a vontade de Deus, né? De enviar esse coronavírus, essas mortes, essa pandemia, esse sofrimento. Isso não é a vontade de Deus, né? Ele permite, mas são, às vezes, o quê? Deficiências da nossa natureza, às vezes são, ainda é um mistério, né? Esse novo coronavírus, da onde vem esse vírus, se foi criado em laboratório, se vem de animais, nós não sabemos, né? Nós não temos ainda essas respostas da ciência médica, né? Nós não temos. Então, mas sempre vem dali. O sofrimento vem ou de uma deficiência humana, ou da natureza, né? A natureza também hoje em dia está sendo muito explorada, muito destruída pelo ser humano, infelizmente, né? E a natureza não perdoa nada. A natureza ela é perfeita, ela é harmônica, né? Na sua obra, no seu conjunto, e uma vez que alguém vai e ali destrói, ofende, né? A natureza, ela acaba dando essas respostas. Então nós não sabemos, é um mistério. Mas Deus, ele está conosco. Então, isso tudo vai passar. Nós temos que ter essa esperança, essa fé. Ele é o médico dos médicos. Jesus mostrou isso nos evangelhos. Ele curava multidões de doentes, né? Expulsava demônios dos possessos. Ele queria curar. Ele quer a nossa saúde. Ele quer a nossa felicidade, o nosso bem. Por isso que a gente está dizendo, a vacina é um presente de Deus. Não vamos cair em armadilhas ideológicas que estão aí, né? Políticas e coisa e tal, né? E absurdos também, fake news, tem muitas fake news. Nesse sentido, o programa de vocês é uma bênção, porque vocês pegam especialistas de várias áreas de conhecimento, de ciência, né? E aqui ouvem o que é a realidade de cada ramo de conhecimento. É isso que precisamos para acabar com fake news, né? Acabar com essas bobagens. Então, ver a vacina, que foi produzida em 11 meses, olha só, num tempo recorde, né? Historicamente, é um recorde uma vacina ser criada em 11 meses. Então, a gente vê assim, é um presente de Deus. Então, vamos agora também aderir à vacinação, a essa imunização do povo, tá? É uma necessidade. A vacina, por enquanto, é a forma mesmo que a gente tem eficaz de vencer o novo coronavírus, a Covid-19, tá bom? E ver ali com os olhos da fé, né? Que é o presentão de Deus para nós, que a gente não pode deixar a graça passar. E ter essa esperança, vai passar. Não desanimar, não ficar triste. Estamos tendo muitas perdas, né, humanas, entregando muitas pessoas ao Senhor, né, assim, bruscamente, interrompendo vidas aí de pessoas tão queridas, mas estão com Ele, né, estão bem, né, porque aqui é uma passagem, né, a nossa vida aqui na Terra é uma passagem, nós somos peregrinos aqui, nós temos que ter também essa visão de fé, de esperança, e nós vamos vencer tudo isso. Nós temos essa certeza interior da fé, né, da esperança cristã, que com Ele seremos vencedores. Tá bom? Então, essa é a mensagem também que eu quero deixar para quem está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, ou em outros momentos, né? E continuem suas orações, não deixe a depressão, o pânico, o desânimo, né? O estresse, a ansiedade tomarem conta do seu coração. Não deixe, tá bom? Isso é do mal, é do inimigo, não é de Deus, não é de Deus. De Deus é a fé, a esperança, o otimismo, né? É a luta, é a busca daquilo que é o melhor para nós, para a humanidade. Excelente. Vai lá, Thiago. Isso aí. Muito obrigado, Padre, pelas excelentes respostas. A gente esgotou as perguntas por aqui, o tempo também bateu aí certinho na casa da hora. E se o senhor quiser deixar um aviso para as pessoas aí que não conhecem o seu trabalho, a sua divulgação, a gente sabe que o senhor tem algumas outras atividades que estão sendo realizadas, né? O senhor tem um espaço aberto aí para poder
fazer o convite, deixar aí contatos para as pessoas poderem fazer aí visitas na igreja onde o senhor presidir as missas, ou até mesmo participando online. O espaço é seu. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder tratar esse tema tão rico, né, para nós, da minha própria vida, que é o catolicismo, né? Nossa fé católica, responder essas dúvidas, essas perguntas, aprofundar, né, a doutrina da fé católica. Então, agradeço muito essa oportunidade e a presença de vocês, também a boa vontade, o esforço seu, Thiago, do Cláudio Fanta, né? E agradecer vocês que nos assistem, que nos ouvem, né? Também com atenção, com carinho e compartilham esses conteúdos com outros, né? Graças a Deus. Vamos fazer repercutir esse conhecimento, essa sabedoria, né? Como diz aí o canal Sabedoria Podcast, então vamos também fazer repercutir. Eu sou o padre Vanderlei Nunes, né? Sou o padre da Diocese de Santo André, aqui do Grande ABC, São Paulo, né? Sou o pároco da paróquia Nossa Senhora do Paraíso, bairro Paraíso, em Santo André, Rua Macaúba, 403, tá bom? É a nossa matriz paroquial, e lá que a gente preside missas, né? Faz atendimentos também presenciais, de confissão, de orientação espiritual. Sou também exorcista da Diocese de Santo André, né, para problemas espirituais, perturbações espirituais, possessões, né, qualquer influência maligna que a gente veja que é um pouco além daquilo que é o normal, né? A gente pode acessar um exorcista, né, um sacerdote exorcista. E eu também presto esse serviço, tá bom? Nós temos também Facebook, Vanderlei Nunes, perfil, Padre Vanderlei Nunes, com V e com I, né? Página, tá bom? Temos o Facebook da página Nossa Senhora do Paraíso, e eu tenho um programa lá, uma live diária, tá? De temas de fé, né? De orações, partilha da palavra do dia, né? Então está lá também, às 11 da manhã, pela página da Paróquia Nossa Senhora do Paraíso, tá bom? Também temos Instagram, Padre Vanderlei Nunes, canal do YouTube, Padre Vanderlei Nunes. Aí vocês podem também acessando, nos seguindo, nos acompanhando, compartilhando também, né? A gente agradece, tá bom? E o meu celular também, se alguém precisar de alguma coisa, 011 999 14 17 80, tá bom? Se alguém precisar de alguma coisa, WhatsApp, né, de preferência, você pode pelo WhatsApp entrar em contato comigo e a gente pode ver aquilo que a gente puder te ajudar, a gente fará, tá bom? Mas muito obrigado pelo carinho, pela intenção de vocês, né, muito boa, e vocês que têm nos assistido, compartilhado aí, Deus abençoe. Muito obrigado mesmo. Muito bom, muito bom. E para a gente fechar então o episódio, Padre, a gente costuma pedir para todas as pessoas que participam aí dos bate-papos a indicação de uma música, porque a gente criou aí uma playlist no Spotify com as músicas de todos os convidados do Sabedoria Podcast. E com o senhor não poderia ser diferente. Então, indica uma música para a gente adicionar nessa playlist, Padre. Qualquer estilo, qualquer música, a gente vai buscar e vai adicionar na lista. O que me vem no coração, Tiago, você conhece aquela música Noites Traiçoeiras. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está passando agora, com a pandemia, como o Fanta pediu aí a nossa mensagem. Então, nós estamos passando noites, dias, tempos traiçoeiros, devido à pandemia. Mas aí, Deus está com a gente. Basta rezar. A gente está chorando muito, mas Deus não te quer chorando, Ele te quer sorrindo. Entendeu? Cristo vai te ajudar a carregar essa cruz pesada, né? Ele te ajuda, seja ela qual for, e você vai chegar à vitória da vida, à vitória da paz, né? Da prosperidade, da saúde, do emprego. Nós vamos conseguir chegar, tá bom? Então eu indico Noites Traiçoeiras. Excelente indicação. Padre, continua aí na linha, a gente vai fechar agora o bate-papo, mas a gente vai bater um papinho com o senhor aí no particular antes de fechar a conversa. A todos que nos acompanharam, fica aí o nosso agradecimento, a gostosa sensação aí de mais um programa entregue, um excelente bate-papo esclarecedor, mais uma religião aí bem explicada por essas palavras aí do Padre Vanderlei Nunes. Muito obrigado pela audiência, por você estar aqui acompanhando a gente. E fique em paz e
Até a próxima. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Deus abençoe a todos.